Quando a menopausa me alcançou, eu fiquei muito abatida. Você olha para essa mulher tão empoderada, o que eu vou fazer para ela? Nessa maturidade de entender que a validação não precisa vir do outro. A visão de que toda mulher ela carrega uma história. Eu não tive medo de ficar sozinha. Muitas vezes as mulheres falam que se apoiam e elas não se apoiam. Elas competem. Podem se reconstruir e elas podem ser felizes, né? Ninguém é metade de ninguém. Questão de ser ousada mesmo, de ser atrevida mesmo, de querer estar em todos os momentos com as pessoas. A gente fica esperando o movimento acontecer. E a gente pode criar o próprio movimento de resgate. Está começando a primeira roda de conversas de Alcione e convidadas. Ai, que coisa gostosa poder compartilhar com amigas tão preciosas, mulheres tão valorosas, um pouco mais sobre autoestima. E eu quero começar com a Pauliane porque ela foi estratégica nesse ensaio. Ela cuidou dos meus cabelos. E nós fomos evoluindo, né, Paula? Em manhã, tarde, noite, brincando de falar de vestidos de festa, Sim. Produções para festa, mas não era nada disso, né? Como é que foi para você participar? Olá, boa noite a todas. Meu nome é Pauliane Gomes. É um prazer estar aqui novamente, poder compartilhar com vocês novamente. E hoje a gente tem essa oportunidade de poder estar trabalhando, de mostrar a potencialidade dessa mulher, desse autocuidado. Poder estar embelezando, né? Uma mulher tão maravilhosa como ela também, que está representando as outras mulheres hoje nesse ensaio, é fantástico. A parte emocional. O que a Pauliane vivenciou participando dessa experiência? Sinceramente, Alcione, quando eu olhei, eu falei, eu quero fazer também. Que ótimo! Eu falei, eu vou fazer um desse. Porque eu olhava ela nas fotos, gente, eu falei assim, nossa, gente, também quero. E, assim, me trouxe muita coisa no sentido enquanto mulher, né? De pensar, olha, eu também tô caminhando para uma idade que eu preciso entender bastante sobre o que eu quero. Fiquei apaixonada porque conheci essa mulher maravilhosa que também eu falei. E ela é o tipo de pessoa, Alcione, que ela coloca a pulga atrás da orelha da gente, não é verdade? Já que você falou dela, deixa eu trazer essa mulher para nossa conversa. Essa mulher tão Boa noite especial. a todas. Querida, fica à vontade. Sou Kelita Kelly, consultora de imagem. Prazer estar com vocês aqui e também participando do projeto. Sentimento de muita gratidão e ao mesmo tempo de conexão, porque a gente, todas, né, quisemos trazer autoestima, autoconfiança e entender que a mulher também ela pode vestir de si mesma para uma festa, para o dia a dia. Isso pode ser também em momentos leves, né? Não simplesmente só para um evento especial. Eu sei que foi desafiador porque a gente não se conhecia pessoalmente de forma mais íntima, né, Alcione? E eu fiz perguntas para ela que faz parte do meu trabalho, porque vestir de você mesma é primeiro você saber o que você quer comunicar, né? E quando a Alcione a gente foi tendo encontros online, por telefone, ela foi me perguntando o que eu pretendia pro ensaio. E na verdade, eu fiz a pergunta para ela, o que você quer comunicar? Quem você é? E quando ela me passava as informações, eu comecei a entender um pouquinho da personalidade. Ela também me falou isso na entrevista. Eu sou uma nova mulher, uma nova versão de mim. E eu quero também externalizar isso. Que forte, né? E esse é meu papel, te ajudar a entender esse novo momento. Talvez uma redescoberta de algumas partes que você também já foi, mas que agora talvez não faz mais sentido. Eu acho que algumas eu precisei chamar de volta. Deixa eu conversar com a artista, com a bailarina, né, com a apresentadora de TV, que estavam meio sumidinhas assim na minha história, para que eu me fortalecesse. E foi muito interessante a sua participação, a forma como você me leu e me trouxe novidades sobre mim mesma. Eu achei isso fantástico, foi em alguns momentos até engraçado e divertido. A Rose é a responsável, junto com a filha dela, que não pôde vir hoje, que está trabalhando, por captar essas emoções, sentimentos que foram muito além do que vestir um vestido de festa e mostrar para as mulheres maduras que me seguem, olha, que você pode ir assim de manhã, assim de tarde, assim de noite. E a princípio, eu deixei elas pensarem que era um ensaio mesmo, de vestido de festa. E a Rose, ela teve algumas resistências, eu falei assim, podemos ir lá pro seu estúdio? Ela, o estúdio aqui tem algumas limitações, mas a gente pode pensar no outro lugar. Eu falei, não, eu quero ir para a sua casa, eu quero ir lá pro seu covil. Eu tinha certeza que lá ela ia dominar a situação. E eu queria então, Rose, que você falasse pra gente, compartilhasse como é que foi a sua experiência e o que transformou em você essa experiência. Boa noite para todas. Sou a Rose Macedo, fotógrafa. Para mim foi assim, me senti muito orgulhosa, né, quando a Alcione me procurou. Mas quando a Alcione me procurou com a proposta do ensaio e tal, e quando ela falou como seria o ensaio, eu passei para ela vários lugares, várias possibilidades para a gente estar fazendo o ensaio. Mas é aquilo, né, que a Alcione veio trazer pra gente uma nova visão de tudo isso. E o ensaio da Alcione trouxe para mim a visão de que toda mulher ela carrega uma história, independente de qual mulher seja, cada uma carrega uma história de dor, uma história de tristeza por trás de cada sorriso. Muitas das vezes a gente se veste com os nossos sorrisos, mas ninguém sabe da dor que nós carregamos. E a reflexão que me trouxe foi essa: a fotografia ela tem o poder de transformar, né? Ela tem o poder de levar a autoestima, de mudar a nossa visão. Então foi muito importante esse projeto. E você sabe que eu tive a sorte de ser fotografada a vida toda. Desde os 14 anos eu me envolvi com a fotografia.
E ela marca, então, a minha história. Eu tenho a minha história contada em fotos que eu tirei. E esse ensaio, ele carrega uma emoção diferente e um marco para mim. E quando a menopausa me alcançou, eu fiquei muito abatida. E eu fiquei sem luz, assim, um pouco. E foi difícil, foi desafiador. Eu cheguei num momento em que todas as minhas certezas estavam estranhas, assim. Eu já não tinha aquela segurança para eu fazer o que eu tinha que fazer. E isso foi bem complexo, assim, e muitas vezes sozinha. Porque não adianta você explicar o que é. Porque eu, quando tentei explicar, as pessoas falavam assim, que é isso? Você é maravilhosa, você é forte, você é poderosa. Não era isso, não adiantava você me falar. Porque eu precisava sentir. E o ensaio, ele me catapultou. Eu já estava num processo, eu comecei um processo de restauração, de mudar a alimentação, de pensar em mim, de priorizar o autocuidado, que eu acho que são coisas muito importantes. Mas o ápice ficou impresso ali naquelas fotos. Então, eu quero dizer que o trabalho de todas vocês que estiveram envolvidas, né, e aqui tem as mulheres também que me cuidam, né, Sandra, Laila, de alguma forma também aguardar, isso é muito importante, essa rede de apoio verdadeira, porque acho que é importante a gente dizer também, muitas vezes as mulheres falam que se apoiam e elas não se apoiam, elas competem, né? Então, eu quero dizer que isso se tornou um movimento para mim. Então, eu quero impregnar vocês com isso, que muitas vezes a gente fica esperando um movimento acontecer. E a gente pode criar o próprio movimento de resgate, né? Quero passar, então, aqui a bola agora para a Laila. A Laila tem uma história de inspiração muito interessante, de vivência também da menopausa e de uma mudança muito importante nessa altura da vida, que foi a separação aos 50 e... Sei. Meu nome é Laila, eu trabalho ali na Vitaderne já tem 7 anos. Fui convidada, né, pela Alcione, para a roda de conversa, e assim, achei apaixonante. Conhecer pessoas, né, novas, diferentes, com cada história, contou cada um com a sua história, né? E é sempre um aprendizado. E falar de autoestima, né? Todo mundo quer saber, todo mundo quer estar junto, né? Participando, compartilhando. E eu passei por um processo desde na menopausa. Eu me separei aos 56 anos e eu não queria mais ficar casada. Eu falei assim, não, eu já criei filho, eu sou uma mulher independente, eu não tenho por que ficar num casamento infeliz. E eu não tive medo de ficar sozinha. Porque as pessoas que sentam na minha cadeira, eu sei o que elas pensam, o que elas falam. Então ela fica assim, nossa, eu te admiro pra caramba, com 56 anos. Eu falei, gente, mas eu já era independente, eu tinha meu dinheiro. Por que eu ia ficar no casamento só pra ter uma pessoa pra ficar do meu lado, pra me exibir? Não tem porquê. E não houve, assim, a gente conversou, não houve traição, não houve nada. Eu simplesmente não queria mais, eu não estava feliz. Eu tinha 2 opções, né, que eu até conversei com você. Ou eu traía, ou eu ia entrar numa depressão. Porque não era eu mais que estava ali naquele casamento, era uma outra pessoa. A gente se transforma muito na menopausa. Isso é corajoso. Eu quero trazer a nossa terapeuta que a gente tem aqui, para você se apresente para nossa audiência, e eu quero falar sobre coragem a essa altura do campeonato. Porque eu considero que o ato da Laila foi um ato de coragem. Em geral, quando nós estamos envelhecendo, nós vamos encolhendo na coragem. Porque a gente já começa a pensar assim, mas eu vou ficar sozinha, aí eu vou viajar sozinha, aí eu vou andar na rua sozinha. Eu vejo muitas mulheres com esse medo que o envelhecimento vai trazendo. Como lidar com isso? Eu sou Karina Ribas, sou psicóloga clínica e neuropsicóloga, empresária, educadora. E hoje estou aqui participando dessa roda de conversa enriquecedora. Foi muito bom ver mulheres fortes, mulheres que atravessaram várias diversidades na sua vida se reconstruírem. Mostrar que capacidade é um sentimento que o coração produz. E elas colocaram isso para fora na nossa roda. E a percepção que eu tive é que cada vez mais elas vão crescer e passar para outras mulheres que a gente pode fazer o que tiver dentro do nosso coração. Se tiver vontade de desmontar e montar de novo, desmonta. Se tiver vontade de fazer uma coisa diferente, faça. Quer recriar uma imagem, melhorar sua autoestima, melhorar o seu posicionamento com os seus familiares e com o mundo, faça. Né? O que tiver dentro do seu coração não existe certo e errado. Existe o que eu quero fazer com a minha vida. Eu não participei do ensaio, mas eu assisti as fotos e eu consegui perceber ali a construção e a desconstrução. Desconstrução de antigos moldes, né, de uma mulher que teve várias funções na vida, como mãe, como irmã, como apresentadora, né, como dançarina, e de repente ela precisou se desconectar para se reconectar com ela mesma e criar uma versão que já existia, só que estava guardada. E por que eu não posso cuidar de mim? Porque nós crescemos numa sociedade que a gente tem que sempre doar, sempre dar, sempre ser produtivo. Mas por que a gente não pode ser produtivo pra gente? É tão egoísta assim ser feliz? É tão desafiador ver uma mulher numa idade onde ela não precisa provar nada pra ninguém, apenas pra ela mesma sorrir? É lindo. E é muito construtivo. E colocar a Sandra na conversa, que é uma mulher corajosa desde sempre, né? Muitas vezes arrimo da família. É aquela mulher que todo mundo vai lá saber dela, como é que vai fazer as coisas. Há que se ter coragem, né, minha amiga? Boa noite, meu nome é Sandra. Chega mais perto disso. Sou manicure há 30 anos, igual, né? Eu falei, sou masoterapeuta. Mas para chegar até aqui hoje, foi uma luta muito grande. Não foi pouca, não. Realmente sou mesmo o pilar da minha casa. Hoje em dia é eu e Deus que a gente conversa o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. E Ele sempre vai me dando as direções. Eu não deixo de cuidar de mim. Menopausa, não sei o que é isso, porque eu não tive.
Que raiva, gente. Entendeu? Não tive menopausa, tá? E eu sempre, esse ensaio que ela fez, eu já fiz um há muitos anos atrás. Só que foi de lingerie. Olha, entendeu? não tá Foi de fácil lingerie. não, hein? Então, quando ela fez, eu amei demais. Demais, demais. E eu sei que é bom pra muita mulher. A sua autoestima, você ali tá descobrindo você de novo o tempo inteiro. E uma das coisas que eu sempre tive foi coragem. Eu nunca tive medo de fazer nada nessa vida. E não tem que ter medo. E hoje eu sou uma mulher que eu sou muito feliz. Porque eu conquistei muita coisa, entendeu? Através de esforço, através de amigos, através, não muito apoio da minha família, mas com Deus, entendeu? E hoje, realmente, eu sou quase mesmo o pilar da casa mesmo. Quero saber o que uma vovó de 45? 42. 42 tem pra contar pra gente quando a gente fala de autoestima. Boa noite a todas. Meu nome é Adriana Ferrari. Eu sou palestrante, coach de líderes. Eu fiz 18 anos, eu me casei e tive filhos também, né? 2 meninas. Com 20 anos nasceu a Sara, depois a Laís. E a Sara construiu a vida dela. Então ela engravidou, recebi isso assim com muita felicidade, não tive dificuldade. Isso pra mim é uma maturidade e pra mim tem um propósito. Tudo na nossa vida tem um propósito. O que aumenta a sua autoestima, Adriana? Bom, eu sou uma pessoa que eu sou ativa na academia, eu me cuido, eu gosto disso, eu cuido da minha alimentação, eu cuido da minha saúde mental, eu cuido de mim. Estou entrando na menopausa, minha mãe teve uma menopausa também nessa idade, então eu estou passando nesse ciclo. Eu tive uns altos e baixos, algo normal, tive essa dificuldade que eu acho que você teve também. Eu senti minha autoestima dar uma... Sentiu? Eu parei de fotografar. Aí a fotografia tem tudo a ver com o que estamos conversando, com a autoestima, com a questão da menopausa, com a questão da validação. Hoje eu acredito que essa sessão de fotos que você tirou, você teve a sua própria validação sem esperar nada dos outros. Então eu acho que essa roda, esse processo, esse envolvimento de todas aqui faz parte dessa mudança. Porque todos nós precisamos de um pouquinho de cada uma que está aqui. Ele é meu amigo há mais de 30 anos, um dos melhores cinegrafistas do Brasil, quiçá um dos melhores do mundo, com experiência internacional. Olha como eu tô poderosa, gente. Ele veio gravar a nossa primeira roda de conversas. Primeiro, a honra de ter você aqui. E segundo, quero saber o que você achou dessa roda de conversas com as mulheres. Sônia, a honra é minha, né? Obrigado pelo elogio, não precisa tanto. Mas a honra é minha, ver essa roda de mulheres aí, um sucesso. Tudo que você coloca a mão é um sucesso. Coisa boa. E quando você me convida, você sabe que eu tô sempre disposto a vir e participar, porque eu sei que vai dar certo. E torna tudo mais bonito com a sua lente incrível. Conta um pouquinho pra minha audiência sobre HD Filmes. Então, eu já estou no mercado, né, mais de 30 anos, e eu tenho uma empresa que chama HD Filmes, e a gente atua na área de documentário, institucional, casamento, todo tipo de gravação que precisar, né, cobertura de eventos para loteamentos. Então, assim, a HD Filmes está aí à disposição se todo mundo quiser fazer um filme bacana, um filme profissional. Muito estamos bom. aí pra... Vou deixar o contato do Hudson Mitterhoffen aqui para você no vídeo, porque se tem algo que você precisa registrar com maestria, com uma visão de documentário, com visão lá de cima do céu, com um drone que ele tem maravilhoso e outras tecnologias que vão tornar o seu evento inesquecível, você vai entrar em contato com ele mais uma vez. Obrigada. Obrigado a vocês. Tamo juntos, né? Sim. E vem mais coisa por aí nessa dupla aqui. Tá ligado? É isso aí, obrigada.